Olá, eu sou Gerson Maciel e estou usando a rede social para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Por favor, inscreva-se no meu canal do YouTube, deixe o seu like e clique no sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Obrigado. Na sequência, hoje estarei falando da segunda marca, da segunda característica de um apóstata. Vamos ler o versículo 4 de Judas outra vez. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. Esta é a segunda característica de um apóstata. Sempre lembrando que o apóstata é aquele que abandonou a fé, aquele que rejeita a verdade. Veja, um dos textos mais usados como desculpa para não se viver uma vida piedosa, uma vida santa diante de Deus, está em Efésios 2:8, onde nós lemos que pela graça sois salvos. Veja, a graça de Deus é algo maravilhoso e nós desesperadamente precisamos desta graça. Judas, no versículo 4, fala de homens que transformam a graça de Deus em libertinagem, como desculpa para fazerem coisas imorais. Muitos, consciente ou inconscientemente, se apoiam em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, para viverem a vida cristã de maneira libertina. Eles dizem: eu sou salvo pela graça, por meio da fé. Não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, é a graça. Isso é verdade, porque somos salvos única e exclusivamente pelos méritos de Jesus. Mas por outro lado, veja bem, se nós não vivermos uma vida piedosa, uma vida santa, nós estaremos pervertendo a graça de Deus. Veja o que diz Hebreus, capítulo 6, do versículo 4 ao 6. Esse texto descreve exatamente o que é perverter a graça de Deus. Diz assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério, à vergonha. Esses homens que Judas menciona se encaixam perfeitamente nesse texto de Hebreus. Homens que transformam a graça de Deus em libertinagem. Homens que estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo à vergonha. Como? Com um estilo de vida que não condiz com aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Homens que transformam a graça de Deus em libertinagem, em coisas imorais. Essa palavra, essa expressão, libertinagem, coisas imorais, no original grego é azeugeia e significa coisas lascivas. Homens que transformam a graça de Deus para fazerem azeugeia.
aqui dando uma ideia de exagero, denotando excesso. Ou seja, eles não só fazem o que está errado, mas o fazem com exagero, com excesso. Libertinagem, coisas imorais. Azeugeia tem então o significado de restrição, de se abster. É algo desregrado, desenfreado, sem limites. É a pessoa restringir, se abster de tudo o que é o certo para deliberadamente fazer o que é errado. Quando vivemos de qualquer jeito, satisfazendo aos desejos carnais e nos apoiando na nossa salvação pela graça, isto é algo muito sério, pois desta forma estamos pervertendo a graça de Deus. Graça tem a ver com a nossa liberdade em Cristo. Preste bem atenção, eu disse liberdade, não libertinagem. Graça significa que somos livres das obras da lei. É uma confiança total na obra de Cristo na cruz do Calvário. Veja só o que Paulo escreve a Tito, na Epístola de Tito, no capítulo 2, de 11 a 12. Veja só. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela quem? A graça de Deus, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Mais claro do que a luz do sol ao meio-dia. Judas fala de homens que pervertiam a graça de Deus para fazerem coisas imorais, coisas lascivas. E aqui em Tito, Paulo fala que a graça de Deus nos ensina a renunciar à piedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, a segunda característica de um apóstata é que ele perverte a graça de Deus para fazer coisas imorais, viver em libertinagem, fazer do pecado um estilo de vida. Algumas pessoas, às vezes, quando ouvem uma palavra dessa, sempre vem com aquele papinho barato, aquele papinho fiado. Ah, mas quem não peca? A resposta é que todos estamos sujeitos a pecar. Mas o que Judas está falando são de pessoas que fazem do pecado, das coisas imorais, um estilo de vida. Pervertem a graça de Deus. E esta é a segunda marca de um apóstata. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.